Pontuação, fichamento 2. Vamos começar a falar um pouquinho sobre o ponto e vírgula, que possui 3 casos aqui que está na apostila de vocês. Separar orações coordenadas assindéticas entre trechos já separados por vírgulas ou outros sinais de pontuação e enumeração. O que quer dizer isso? O ponto e vírgula, na verdade, atuará como um step, né? Usou uma vírgula aqui, ponto e vírgula aqui, outra vírgula aqui. Então, ele é usado justamente para dar aquela pausa no lugar da vírgula, para se evitar uma repetição de várias vírgulas. Então, o ponto e vírgula ele pode ser utilizado no meio entre vírgulas. Veja, viajei à Europa, vírgula. Fui à Ásia, voltei à América, fiquei por aqui. Você está vendo aqui 2 vírgulas. Aqui poderia ser uma vírgula, não tem problema. Na verdade, se optou por colocar aqui o ponto e vírgula para atuar como um step, uma pausa entre 2 vírgulas. Essa é a minha primeira regra de ponto e vírgula. Vírgula, ponto e vírgula e vírgula. Então ela vem no meio separando orações do mesmo tipo, tá bom? Orações coordenadas assindéticas. Não é qualquer coisa não, vai misturar. Por exemplo, eu começo com uma vírgula para separar um adjunto adverbial deslocado, a outra separar a enumeração, não. Ela tem que ser da mesma razão e em orações coordenadas assindéticas. Eu separei várias orações coordenadas, oração 1, 2, 3, 4. São 4 orações coordenadas assindéticas, ela vem no meio justamente para dar aquele alívio, né? Aquela respirada nas orações coordenadas. Lembre-se disso, é nas orações coordenadas. Não vá sair aplicando essa regra em todas não, tá bom? A segunda regra, ela serve para tópicos. Como é que está escrito aí no material de vocês? Separar itens de enumeração tópicos. Frequente em leis. É mais frequente em leis, mas pode ser um tópico, por exemplo, de ingredientes. Uma listagem de ingredientes de uma receita culinária. Por exemplo, pegue o leite e misture junto ao óleo, ponto e vírgula, né? Bata no liquidificador com 2 ovos, vírgula, ponto e vírgula, perdão. Ela pode ser em tópicos ou tipo anúncios publicitários, né? Temos de tudo, como eu faço aqui, ó. Temos de tudo, livros didáticos, ponto e vírgula, camisas ilustradas, ponto e vírgula. E ela vai enumerar uma sequência de tópicos, ponto e vírgula, justamente para dar essa ideia de elementos, do que vende, né? As coisas que vende ou ingredientes dentro de uma receita culinária. Também pode ser usado em leis. Na verdade, é obrigatório que quando você vai trocar de um artigo para o outro, na verdade, no subitem, no item de cada artigo, quando vai passar de um para o outro, note que nas leis nós temos ponto e vírgulas. Artigo 2 do SINARN compete, ou seja, regulamentação do desarmamento. Identificar, mediante cadastro, ponto e vírgula, passando do primeiro artigo para o segundo. Cadastrar e vendidas no país, ponto e vírgula, para saltar de um artigo para o outro, de um item do artigo para o outro. Então, minha segunda regra do ponto e vírgula. Primeiro, orações coordenadas vir no meio. Segundo, em tópicos. Tópicos, é isso. Na letra C, nós temos o seguinte, para dar ênfase em orações coordenadas, né? Tá aí, ó, em orações coordenadas com valor enfático, ela dá mais ênfase, ela chama mais atenção dentro de uma oração coordenada quando se coloca o ponto e vírgula. Preparou-se para a guerra, logo haverá destruição. Veja que essa frase aqui é muito impactante em relação a essa. Ela precisa de uma relação mais enfática, ela precisa do ponto e vírgula. Eu preciso chamar a atenção do meu leitor. Por exemplo, o ponto e vírgula não é muito utilizado no nosso dia a dia. E quando eu a utilizo, eu chamo mais atenção para a segunda frase em relação à primeira. Preparou-se para a guerra, haverá destruição. Essa informação no segundo período é muito forte. Ela precisa de uma ênfase para chamar a atenção do meu leitor. Tá bom? Não tinha tempo para o trabalho, mas vivia no bar. Olha uma adversativa aqui. O comum são vírgulas nas adversativas, mas optou-se por colocar o ponto e vírgula aqui para manter uma relação enfática. Veja como essa informação aqui é indispensável. Vivia no bar. Como é que ele não tinha tempo para o trabalho, mas vivia no bar? É muito chocante
essa frase posterior, ela precisa de uma relação enfática. Eu preciso enfatizar e o ponto e vírgula faz isso como ninguém, beleza? Os dois pontos servem para quê? Primeiro, para anunciar um pensamento, né, uma citação direta. Assim dizia Descartes, penso, logo existo. Tem que pôr aspas aqui. Penso, logo existo. Os dois pontos servem para anunciar uma citação. Também serve para anunciar um aposto ou algum termo de valor explicativo. Queria tudo: amor, dinheiro, paz. Então, ela serviu para anunciar um aposto. Gente, ela também pode ser iniciada, eu não coloquei aí os dois pontos, mas você pode colocar aí também que os dois pontos servem também para anunciar falas. Anunciar falas. Você nem precisa fazer um outro balão, outro tópico aí não, porque no travessão você já tem isso. Você pode colocar, circular aí, ó. E disse, você vai escrever isso aqui. E disse, anunciar. Menino, que é isso que eu escrevi? Anunciar discurso direto. O que é o discurso direto, gente? São as falas das personagens. Então, os dois pontos também servem para fazer essa anunciação do discurso direto. Esqueci de colocar para vocês aí. Coloquei só A e B, só dois tópicos, mas você faz essa ressalva aqui nos dois pontos. O travessão, ele serve para várias coisas. Eu coloquei 3 tópicos aqui de revisão. E o primeiro serve para iniciar a fala de uma personagem. E disse, venha iniciar a fala da personagem. Ou o travessão serve para troca de fala de personagem. Quando ele diz, venha, o outro quem respondeu, não vou. Foi o outro quem respondeu, não vou. Ou seja, o travessão aqui atuou como troca de fala de personagem. Nessa primeira, inicia a fala de uma personagem e nessa outra ele troca da fala de personagem. Tá bom? Também pode servir, na letra B, próximo tópico aí, para isolar apostos extensos. A gente viu agora há pouco na vírgula que os travessões, que as vírgulas isolam um aposto, geralmente curto. Quando o aposto é extenso, o Manual da Presidência da República nos aconselha que troquemos por travessões, porque o travessão ele serve justamente para o aposto de forma extensa. Para o aposto extenso. Veja, os países americanos, os mais desenvolvidos e comprometidos economicamente, firmaram acordo. O travessão aqui está justamente isolando um aposto de longa extensão. Professor, quer dizer que eu posso colocar um parêntese aqui? Posso. Um par de vírgula? Pode. Só que o mais aconselhável para apostos extensos é o travessão e o parêntese, não a vírgula. É o que é mais aconselhável. Não quer dizer que não seja possível colocar uma vírgula. Sabe por quê, gente? Porque a vírgula é utilizada por tantas razões e quando o aposto se estende, eu posso me perder nessa relação. Por exemplo, um aposto que dure 2 linhas. Dentro dessas 2 linhas, dentro do próprio aposto, pode haver uma outra vírgula, por exemplo, para uma enumeração, para uma oração adjetiva. Ou seja, para que não se confunda e oriente melhor o leitor, é melhor você colocar travessões ou parêntese, porque eles são menos comuns dentro de um texto. Tá bom? Letra C, nós temos aí apenas um valor enfático. Eu posso colocar o travessão por ênfase? Posso. Mesmo em casos proibidos. Por exemplo, ó, o jovem nordestino passou em primeiro lugar. Nordestino é o adjunto adnominal de jovem, você sabe disso. É um adjetivo que qualifica jovem. Nesse caso, o travessão foi colocado aqui justamente para dar uma ênfase. Ó, esse jovem é nordestino, viu? Ele lutou muito, né? Lutando principalmente contra o estereótipo que nordestino não tem desenvolvimento. Tem e muito, né? Somos uma prova viva aqui, assim como o Sul, né, gente? Como o Sul, como qualquer outra região do país. Mas culturalmente o nordestino é mais estigmatizado, né? Eu que o diga, nordestino é batalhador diário.
Então, nordestino, o autor colocou um par de travessões aqui justamente para dar ênfase a essa naturalidade que é estigmatizada pela literatura, né? É mostrada, aliás, pela cultura, é estigmatizada. Então, o par de travessões aqui justificou, enfatizou o fato de ele ser nordestino e ter passado em primeiro lugar, tá bom? Então, aí é somente uma relação enfática. Parênteses serve para dar ênfase a qualquer termo. Vamos colocar aqui, ó. Os países Colômbia, Chile, Peru e Brasil possuem riquezas florestais. Quando se optou para colocar esse parêntese aqui, na verdade vai depender da intenção do autor para com isso. Note, eu quis chamar a atenção aqui uma ênfase para a ironia. Note que o Brasil ultimamente tem desmatado, queimado bastante florestas e mesmo diante de tantas queimadas, de tanta destruição, nós ainda possuímos muitas florestas. Quando eu coloquei um parêntese, eu estou imbuindo essa frase de ironia, eu estou dando ênfase ao Brasil, que mesmo queimando muito, ainda possui muitas florestas. Então, os países como Colômbia, Chile, Peru, e acredite você, o Brasil, é como se eu dissesse isso, o par de parênteses chama a atenção. Então, a minha primeira regra aí é para dar ênfase a algum termo dentro de uma frase. Então, eu estou apto a colocar parênteses em qualquer elemento da frase, desde que minha intenção seja chamar a atenção. Tá bom? No item B, que é o próximo balão, eu estou chamando de B, não tem aí o B não, B, C, D não, estou fazendo em ordem aí. É o aposto circunstancial, não é isso? Isolar aposto circunstancial ou explicativo. Você aprende lá no aposto circunstancial que ele é exercido por um adjunto adverbial repetido. É o mesmo elemento anterior que explica, restringe melhor o termo anterior. Veja, imagine que você está lendo um jornal que tem essa explicação. Ó, o jovem foi baleado neste sábado 17. Sábado e 17 são dois adjuntos adverbiais temporais. O segundo especifica, explica melhor o primeiro. Portanto, esse 17 e sábado são a mesma coisa, ambos são adjuntos adverbiais de tempo, e esse segundo é um adjunto adverbial de tempo especificativo. Ele vem em parênteses, é mais restrito a datas, ele é feito mais por números. Pode ser uma segunda-feira, pode ser no dia 17, abre parênteses, segunda-feira, poderia ser também. Não é exclusivo para números, tá bom? Serve também para citações diretas, conforme disse algum autor. Note, as aspas aqui foi para citação direta, já eu vou falar das aspas. E quem foi que disse isso? Então eu coloco o parêntese aqui justamente para fazer a marcação de página, data, pode ser autores, bibliografia. Vamos dar uma lida aí, ó. Inclui dados informativos sobre a bibliografia, autor, ano de publicação, página, poderia ser 1992, 1855, poderia ser o número da página, página tal, beleza? Ok. Na letra D, nós temos aí o parêntese para marcações teatrais. Como é que está escrito aí? Indicar marcações cênicas numa peça de teatro. Ó, eu posso colocar lá, porque assim, o texto teatral, que é um texto feito em discurso direto, nós temos o travessão aqui para representar a fala da personagem e uma orientação do que ele deve fazer. Não fala assim, é a fala. Só que o parêntese, ele indica o aumento de tom. Grita, não fale assim, é como se fosse isso. Então, ele serve para orientar o ator na hora da encenação. Então, o parêntese aqui foi feito mais para uma marcação que, gente? Cênica. É isso. Falamos dos parênteses, a gente chega na aspas e a mais famosa das aspas é o que, candidato? É a citação direta. Vamos deixar os entretantos de lado e partir logo para os finalmente. Os finalmente, bicho, é só o Jorge Amado? Não, pelo amor de Deus. É o Dias Gomes que foi o idealizador da grande obra O Bem Amado, sou fã, você já sabe disso, sou fã do Bem Amado. E o grande Odorico Paraguaçu
diz essas frases emblemáticas, né? Eu acredito, ou seja, do Paulo Gracindo, que é o ator que fez, ou do próprio Dias Gomes. Eu não sei quem é que fazia essas frases, tá? Mas quem deu alma foi o grande Paulo Gracindo interpretando. As aspas aqui simbolizam uma citação direta, que é ipsis literis, é conforme o ator disse, conforme o escritor escreveu. Então, está idêntico. Então, é uma citação conforme o fulano disse. Citação direta, as aspas servem para isso. Também podem servir as aspas para marcar algum neologismo, palavra criada. Pode ser para mostrar uma expressão de baixo calão. Pode ser uma palavra de origem estrangeira. Tudo o que estiver em dissonância com a norma culta da língua portuguesa. Ele deu um red no segundo tempo, ele deu um cartão vermelho, ele deu um red, o red simbolizando um cartão vermelho. Se colocou aspas, porque essa palavra, mesmo de origem inglesa, não é tão comum. Veja, ele te deu um cartão red, seria menos incomum, né? Agora, quando ele te deu um red simbolizando o cartão e vermelho. Então, é um estrangeirismo que ainda não foi adequado ao nosso idioma. Por exemplo, a palavra show. Show, você não precisa de aspas, porque todo mundo usa como sendo palavra do nosso idioma. A palavra delivery foi incluída no... Acho que não. Delivery ainda não é incluído, mas é amplamente utilizado. Todo mundo sabe o que é delivery, né? Entregue a domicílio. Não é verdade? É isso. Fui atacado com um sabacu. Sabacu aqui no Nordeste é um murro certeiro que derruba. Não é só um murro que bate, não. Sabacu é aquele murro que derruba. É um neologismo, é uma gíria daqui do Nordeste, se coloca aspas justamente para simbolizar que é uma gíria. Assim, quando você escreve dessa forma, você passa para o seu leitor que você tem consciência que aquela palavra não é incorporada ao nosso idioma. Então, as aspas, elas passam um recado. Eu sei. Eu estou colocando aqui justamente as aspas para simbolizar que eu sei que essa palavra não faz parte do nosso idioma. Estão ouvindo o avião de novo? Ponte aérea, filho. É isso. Próximo. Ela era bem inteligente. Também eu posso utilizar as aspas para marcar uma ironia. Pensa aquela pessoa que não é tanto dotada de inteligência. Você olha para ela, ela era bem inteligente, né? Quando na verdade ela era muito burra. As aspas aqui estão também realçando uma ironia, uma mudança de significado para aquela real palavra. Também pode ser isolar, colocar títulos e obras, não é verdade? Deixa eu ver aqui. Citar nomes de mídias, livros, etc. Está aqui, ó, A Hora da Estrela, a grande obra da grande Clarice Lispector. Se você não leu, leia a história de Macabeia, a mulher daqui do Nordeste, de Recife, né? Existe a posição das aspas. A posição das aspas em relação ao ponto. Gosto muito de cair em prova. Se a frase já começa com aspas e termina com aspas, tipo, é uma frase que só existe uma citação, o ponto fica o quê? Dentro, antes das aspas. Só sei que nada sei, disse um filósofo aí. Quem foi que disse isso? Foi Sócrates. Não importa, mas alguém disse isso. Só sei que nada sei. Não foi isso? Ele disse isso, a frase começa com aspas, a frase termina com aspas, ponto dentro. Quando existe uma interferência de outro autor na frase, o ponto vai para fora, porque são dois falando ali. E diz o famoso ditado, isso aqui é o interlocutor. Filho de peixe, peixinho é. Aqui é a minha citação. Note que se a frase já começa com aspas, ponto dentro. Se a frase não começa com aspas, ou seja, eu tenho dois interlocutores aqui, a pessoa que está falando e o ditado, aí o ponto vai para fora. Você consegue compreender? Veja, se a frase começa com aspas, ponto dentro, que é mais raro. Se a frase começa sem aspas, o ponto vai para fora. Consegue entender? Volta o vídeo para você ouvir de novo o que eu disse. Tá bom?
Chegamos na última aqui, que é as aspas dentro de outras aspas. Suponhamos que você está escrevendo uma redação ou até uma monografia em que você vai citar uma passagem de um livro. Nessa passagem do livro que você vai tirar e colocar no seu texto, você vai colocar aspas porque você fez uma citação. Por exemplo, eu estou falando sobre guerra. Aí eu vou pegar aquele trecho das batatas do Machado de Assis, que, salvo engano, é de Quincas Borbas. Eu pego um trecho de mais ou menos 10 linhas, eu vou colocar aspas. Por que eu coloquei aspas nesse texto do Machado? Ora, porque não é meu. Então eu coloquei aspas. Só que no texto original já tinha aspas. Aí eu coloco aspas, porque eu coloquei um texto do Machado, e dentro do texto já tinha aspas. Eu transformo essas aspas internas em somente um par de aspas, sem ser duplas. Traduzindo para vocês, aspa única vem dentro de aspas duplas. O romance, porque isso aqui foi alguém que disse, o romance O Boneco de Neve fala sobre assassinatos. Isso aqui é uma citação de alguém, só que dentro da citação já havia aspas. Ou seja, aspa única escreve-se dentro de aspas duplas. É isso, simples assim. Finalizando aqui com as reticências, o que é que eu tenho aqui? A primeira, eu pensei que deixa quieto. Essa frase aqui, ele representa uma interrupção de um pensamento, né? Ele voltou atrás, você pensou bem, né? Quando você vai dizendo para você, eu pensei que... Aí você diz, eita, tô falando besteira. Deixa quieto. Então você fez aqui uma suspensão de um pensamento. As reticências aqui sugerem isso. No campo das reticências, gente, a gente não tem bem regras, nós temos interpretações. O que costuma cair em prova quando aborda as reticências é justamente isso. As reticências indicam o quê? E não é exatamente uma regra, é a interpretação desse tipo de elemento. Por exemplo, seguindo o pensamento, a catástrofe resultou. Você já viu isso dentro de um texto e eu tenho certeza que você já viu também reticências dentro de um parêntese. Quando eu coloco as reticências sem dentro de um parêntese, indica que um trecho da citação foi omitido. Seguindo o pensamento, a catástrofe, esses 3 pontos falavam de coisas que não eram pertinentes ao que ele queria colocar no documento. Então foi suprimido. Quando ele abre um parêntese, o parêntese é símbolo de grandes partes. Então, indica que um parágrafo inteiro foi suprimido e não apenas 2, 5, 10 palavras. Indica quantidade elevada de termos. Os parênteses com 3 pontos dentro, ou seja, as reticências dentro dela, significa que grande trecho foi suprimido. Tá bom? Aqui na letra C, como foi que eu coloquei aí para vocês? Sugerir prolongamento da fala. Era uma vez. Quando eu coloco esse era uma vez, esses 3 pontos, sugere que haverá um texto enorme, um conto de fadas aí posterior. Ela quem roubou, veja aí, vem ela, silêncio, o dom do fuxico. Nós temos aí nesse trecho aí a suspensão de uma fala, deixa eu ver como foi que eu coloquei aí, hesitação, suspense ou breve interrupção de pensamento. Você viu aí que o elemento ele foi suprimido aí justamente para evitar confronto, né? Eu posso fazer também o que ela disse aí, hesitação, suspense. Eu posso dizer o seguinte, vem aí 3 pontos, um super filme de ação. Então os 3 pontos aí foi também uma hesitação, um suspense. Eu posso dizer, ela era um mistério, hesitação, suspense, ou também realçar uma malícia. Ela não era bem 3 pontos. O que você pensava? Veja que eu tenho uma malícia aí querendo agir de forma pejorativa com outra pessoa. Reticências é de base semântica, é de base interpretativa. Decorar tudo isso aqui você não precisa. Você precisa treinar quando cair o significado dentro das alternativas, tá bom?
Gente, eu não coloquei aqui a interrogação, ponto final, a exclamação, porque é de uso comum, né? Não costuma cair muito em prova esse tipo de regras e é bastante simples do uso comum que você consegue desvendar de forma adequada. Estamos encerrando agora o nosso curso de fichamento, as tabelas já foram todas preenchidas. Você está fazendo as atividades, né, direitinho. Vamos fazer mais atividade agora de pontuação. Espero muito que vocês tenham gostado do curso, gente, desse meu projeto de revisão. Virá outros. O nosso próximo projeto vai ser por questões. Vai ser um resumão de português, mas por questões, tá? Apenas questões, mas com bem mais questões, tá bom? Tchau, gente. Forte abraço para você. Muito sucesso para você nessa nova fase de revisão de português. Estamos juntos, gente. Tchau, tchau.